Quando Samantha Klopp engravidou de seu segundo filho, tudo corria como o esperado. Mas ao entrar em trabalho de parto, a mulher precisou ser levada à sala de cirurgia para que os médicos tentassem salvar ela e o bebê. Quando já não havia mais esperanças, seu marido fez algo inacreditável. Craig e Samantha não conseguiam se conter de felicidade quando descobriram que iam ter um segundo bebê. Já fazia pelo menos um ano que estavam tentando engravidar e dar um irmão ou irmã ao filho que já tinham. O próprio menino, John, pedia um irmãozinho ao casal. Quando fizeram o ultrassom que era possível identificar o sexo da criança, Samantha pediu para o médico não lhes dizer nada. O profissional então anotou o resultado em um papel e o entregou para uma amiga de Samantha, encarregada de organizar uma pequena celebração entre amigos e familiares. A revelação foi feita entre docinhos e um bolo. Quando balões roxo e cor-de-rosa flutuaram e grudaram no teto do apartamento, indicando que seria uma menina, todos ficaram emocionados, mas ninguém chorou como Craig. Ele abraçou a esposa e o filho e beijou os dois com a realização daquele sonho. Foi comovente ver como o pai estava animado com a vinda da filha. E, como um torcedor dos Red Sox, ele gritou: "Eu vou ensinar ela a jogar beisebol também", arrancando gargalhadas de todos ali. Craig conheceu Samantha na faculdade. Ele conseguiu entrar em uma boa universidade na região de Boston, graças aos seus talentos como rebatedor. Tinha sido campeão regional aos 16 anos na liga estudantil e aos 17 chamou a atenção de recrutadores pela enorme quantidade de pontos que marcou durante o campeonato daquele ano. Ele acabou não se tornando um jogador profissional por conta de uma lesão no ombro, mas durante todos os seus anos na graduação, ele jogou pela universidade. Ele sempre dizia que sua melhor atuação no esporte tinha sido durante um treino no campus. Depois de rebater uma bola e mandá-la para o céu, Craig acabou avistando Samantha, uma moça muito bonita que nunca tinha visto por ali. Ela estava acompanhada por uma amiga. "Aquela foi a melhor rebatida da minha vida, porque me trouxe você", disse Craig para Samantha em seus votos de casamento na frente de todos os convidados. A cerimônia foi simples e elegante, um ano após a formatura de Samantha. Como engenheiro, Craig trocou o bastão pela calculadora, mas continuou acompanhando o esporte de perto. Quando John nasceu, foi a maior alegria de sua vida, e aos 3 anos, o garoto já batia uma bola com o pai. Craig e Samantha não tinham nenhuma expectativa de que o filho virasse atleta como o pai tinha sido, mas se divertiam arremessando bolas pelo jardim e levando o garoto aos jogos do Red Sox. Agora que esperavam uma filha, Craig e John costumavam se deitar na cama junto de Samantha e ficar ouvindo a menina chutar e se mexer. Tudo parecia perfeito, mas a família sofreria com uma mudança radical do destino. À medida que a gestação se aproximava das 40 semanas, Craig e Samantha reforçavam suas compras para recebê-la com todo conforto. Berço, roupinhas de todas as cores, brinquedos e muitas fraldas enchiam o quarto decorado especialmente para a bebê. O dia do parto estava marcado para dali 10 dias. Como Samantha já tinha passado por esse processo anteriormente, ela estava tranquila, pois achava que sabia como tudo ia correr. No entanto, na penúltima semana, algo inesperado aconteceu. Samantha acordou e começou a sentir uma leve contração. Como não parecia ser nada muito sério, ela e o marido foram ao hospital sem muitas preocupações. Queriam apenas se certificar de que tudo ia bem. Durante a consulta com a médica, as contrações aumentaram repentinamente e a bolsa se rompeu. Foi quando tudo mudou para pior. Samantha sentiu tonturas muito fortes e náusea. Como as contrações tinham interrompido seu café da manhã, se sentia fraca também. Ela não tinha passado por nada disso quando deu à luz pela primeira vez, mas ainda achava que podia não ser nada demais. Quem sabe, era só sua filha anunciando a chegada mais cedo do que previam. Mas Samantha estava errada. Minutos depois, ela desmaiou bem na frente da médica. Craig ficou bem assustado. Nunca tinha visto sua esposa naquele estado e nem toda a concentração de rebatedor o preparou para uma situação como aquela. O que estava havendo? O que ela tem? Ele perguntava em vão para uma equipe que estava agitada com aquele imprevisto. A frequência cardíaca da mulher diminuiu e a pressão arterial caiu para 0. Com o passar do tempo, enquanto a médica e as enfermeiras tentavam entender o que estava acontecendo, Samantha ficou azul e parecia estar com dificuldade para respirar. Logo, seu corpo foi colocado em cima de uma cama ligada a diversos aparelhos que mediam suas condições e também da bebezinha que ela carregava no ventre. O problema é que os sinais vitais
da bebê também começaram a cair. Craig sentiu um frio macabro na espinha. Ele só conseguia observar atônito para aquilo tudo sem poder fazer nada. A equipe médica sabia que precisava agir rapidamente e realizaram alguns testes adicionais. Foi assim que finalmente confirmaram que Samantha estava sofrendo de uma embolia do líquido amniótico, uma reação alérgica rara que acontece quando o líquido amniótico entra na corrente sanguínea da mãe. Isso faz com que o coração e os pulmões parem de funcionar. A mulher foi levada imediatamente para outra ala da maternidade em direção à sala de cirurgia, mas ali as enfermeiras não deixaram que Craig entrasse na sala. Ele protestou, disse que queria ficar perto de sua esposa e filha naquele momento, mas as enfermeiras insistiram que a situação era delicada demais e os médicos precisavam de concentração, já que existia a possibilidade de que ela não sobrevivesse, e caso sobrevivesse, Samantha nunca mais seria a mesma pessoa. Ao ouvir aquilo, Craig sentiu como se o mundo estivesse sobre seus ombros. Sozinho no corredor da maternidade, sua vontade era socar as paredes até que os punhos sangrassem, mas ao invés disso, ele se agachou e apoiou a cabeça na parede. Com todas as forças que tinha, começou a falar baixinho consigo mesmo. Quem via a cena não sabia se ele estava rezando ou apenas torcendo para que tudo desse certo, mas certamente era uma cena angustiante. Craig realmente precisava ser forte, pois em breve teria uma das derrotas mais dolorosas de sua vida. Na sala de cirurgia, a condição de Samantha ficou ainda mais complicada e nenhuma medida usada pela equipe de saúde foi capaz de impedir o pior. Às 10h20 daquela manhã, Samantha foi declarada morta. Apesar de ser uma situação completamente horrível para todos ali, não havia tempo para lamentar. A equipe ainda queria salvar a bebê. Enquanto isso, Craig estava do lado de fora, andando de um lado para o outro. Aquilo era demais para ele. Os dois tinham passado os últimos meses se preparando para a chegada da criança, planejando como seria a vida da família e sonhando com o rosto de sua bebê. Não tinham nem escolhido um nome ainda. Queriam olhar para a filha e só depois dar um nome. E agora ele estava ali sozinho, tendo que dizer adeus à mulher que conheceu por acaso 10 anos atrás, graças a uma partida de beisebol. Craig sentia-se impotente e assustado. Ele nunca tinha passado por aquilo e estava em choque. Mesmo assim, tentou manter a cabeça no lugar. Sua filha ainda estava lutando e ele não desistiria enquanto houvesse 1% de chance de reverter toda aquela situação. Ele não podia deixar que a esposa partisse sem lutar. Craig então encarou o desafio da única maneira que podia. Ele se ajoelhou e fez o pedido mais doloroso e honesto de sua vida. Eu sei que isso é demais do que posso aguentar e talvez seja mais do que eu possa pedir. Talvez isso signifique que há um plano para mim e um propósito nisso tudo. É nisso que eu vou confiar. Só me deixe abraçar a minha esposa mais uma vez. É só isso que peço, disse Craig no chão daquele corredor. Era um homem desesperado. Ele então se levantou e ligou para sua família e amigos. Pediu que todos viessem até a maternidade sem demora. Quando todos já estavam na sala de espera, deram as mãos e reforçaram os pedidos e orações por Samantha e pela bebê. As súplicas foram parar inclusive nas redes sociais daquelas pessoas, e logo até mesmo pessoas que não conheciam Samantha ou Craig estavam manifestando apoio à família, torcendo para que tudo corresse bem. Depois das orações, todos escolheram um canto para esperar por notícias melhores. Samantha ainda estava na sala de cirurgia e os médicos lutavam para reanimá-la. Uma tentativa desesperada. Felizmente, a equipe que cuidava da criança conseguiu salvar a menina. Ela nasceu chorando fraquinho, mas o importante é que foi tirado de dentro da mãe e iria viver. Apesar dessa vitória, não estava claro ainda se a recém-nascida poderia ser confortada pela própria mãe naquele seu primeiro dia de vida neste mundo. Craig chorava e ria ao mesmo tempo quando segurou a sua filha nos braços. A sensação era indescritível para o bem e para o mal. Ele já tinha ouvido falar de experiências desse tipo, capazes de confundir nossa lógica e embaralhar nossos sentidos. Mas só agora ele entendia o que isso realmente significava e como era difícil explicar. Naqueles poucos minutos em que pôde olhar para a menina, não teve dúvidas em qual nome dar a ela. Graça. Era assim que seria chamada. Craig estava feliz por ter sua pequena Graça, mas o medo de ao mesmo tempo perder a esposa era como uma sombra que ameaçava arruinar todo o contentamento. O destino então resolveu apostar na esperança do ex-atleta e logo a médica apareceu para dar a notícia. Samantha tinha reagido à última tentativa de reanimação. Ainda estava com pulso fraco, mas tinha voltado a respirar. A médica disse que ninguém sabia como aquilo tinha acontecido, mas o fato
fato é que agora fariam de tudo para estabilizar a mulher. Craig abraçou os familiares e os amigos que estavam em volta. Ouvir aquelas palavras foi como se uma tonelada de angústia tivesse sido retirada de seus ombros. Os médicos transferiram Samantha para a UTI, onde fizeram todo o possível para mantê-la respirando. No entanto, ela começou a apresentar uma decaída nos sinais vitais novamente. O irmão de Samantha, que era cirurgião, chegou ao hospital e pediu para ver os registros dela. Ele sabia que aquilo não era nada bom e que os riscos eram extremos. Sua irmã estava em estado de colapso cardiovascular. Ele próprio foi à sala de espera e explicou para todos o que estava acontecendo. Era um momento muito triste e assustador. Craig então se levantou, olhou para a filha recém-nascida e decidiu entrar no quarto de sua esposa na UTI. Enquanto médicos e enfermeiras conferiam prontuários, monitoravam a situação por gráficos em tela e administravam remédios, o engenheiro se aproximou de Samantha e pegou sua mão. Eu amo você e sempre vou amar. A Graça já está comigo e ela é linda e perfeita. Se você ainda tem alguma força para lutar, por favor, lute. A fé de Craig na mudança do quadro de sua mulher era forte, mas as condições de Samantha não mudaram. Mesmo depois de 2 transfusões de sangue, o estado ainda era considerado crítico. O coração estava falhando, bombeando cada vez menos sangue para o corpo. Os pulmões deixaram de funcionar. Ela respirava por meio de aparelhos. Samantha estava inconsciente e gelada. A qualquer momento, ela poderia dar seu último suspiro, mas um dos médicos percebeu algo que estava passando despercebido. Reavaliando um dos exames e olhando para a situação da paciente, ele notou que um dos órgãos havia sido cortado por engano e continuava sangrando, sem que eles tivessem se atentado para ele. Então, perto de ser dada como falecida pela segunda vez, ela foi levada para a sala de cirurgia novamente, mas em outro hospital. Era um complexo melhor equipado para aquela situação e possuía uma máquina que auxiliaria na oxigenação por membrana extracorpórea, restaurando as funções do coração e dos pulmões. Também baixaram o nível da sedação até o ponto em que Samantha recuperou a consciência para poderem avaliar as funções neurológicas da paciente. Quando viu a mulher dando sinais de vida de novo, Craig voltou à sala e ficou bem em seu raio de visão. Pegou a mão dela nas suas e disse: "Oi, meu amor", com um sorriso de esperança. Ainda que confusa e abatida, Samantha sorriu de volta e deixou uma lágrima escorrer. Os médicos não esperavam por uma reação como aquela depois de tudo o que tinha passado. O cérebro dela não só não tinha morrido, como suas funções neurológicas estavam mais bem preservadas do que seria o normal. Foi nesse momento que Craig percebeu que havia um jeito de salvar Samantha pra valer. Os médicos avisaram então que tentariam uma nova cirurgia e que ela apagaria com anestesia em breve. Com agilidade, Craig trouxe correndo Graça e colocou a recém-nascida no colo de Samantha, fazendo mãe e filha se tocarem pela primeira vez. "O nome dela é Graça, meu amor. A nossa filha está aqui viva. Estaremos aqui quando você acordar", disse Craig, embargado pela emoção. Samantha estava muito fraca, mas a expressão em seu rosto e em seus olhos mudou completamente. Ver e sentir a filha pareceu despertar algo internamente na mulher e recuperado suas forças. Samantha estava disposta a continuar lutando por sua vida, mas assim que o anestesista aplicou a substância, Samantha voltou a ficar inconsciente. Só restava a Craig cuidar de Graça e esperar. John estava na casa dos avós e não fazia a menor ideia de todo o perigo que a mãe corria. Todo o episódio foi o teste de fé e resiliência mais duro que Craig e vários de seus amigos e familiares já passaram. Mas enfim, a cirurgia terminou e o quadro de Samantha foi milagrosamente estabilizado. Àquela altura, os médicos estavam exaustos e confusos. Como o corpo de uma mulher conseguiu encarar a morte e o nascimento de uma vida ao mesmo tempo? Craig chorou de alívio. Ao telefone, quase não conseguiu dar a boa notícia aos pais porque ainda estava trêmulo. Agora sim, eles podiam vir até a maternidade para conhecer Graça e trazer o irmão dela junto. E 24 horas depois, o ventilador foi removido e Samantha respirou sozinha novamente. Só algumas horas depois é que Craig, John e a pequena Graça puderam falar com ela. A mulher estava exausta, mas não se lembrava de muita coisa. Mesmo sem forças e com a cabeça pesada, ela quis segurar a filha nos braços mais uma vez. Craig a ajudou, pousando a criança em seu colo. Quando Graça abriu seus olhinhos e seu olhar cruzou pela primeira vez com o de sua mãe, uma lágrima escorreu nos olhos de Samantha, afastando toda a angústia que rodeava o lugar minutos antes. Craig se sentou ao lado da esposa e agradeceu ao céu baixinho. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like
like. E esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.